Olá, galera. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar dos hidrocarbonetos de cadeia fechada, os ciclanos e os ciclenos. Então, os hidrocarbonetos possuem cadeia aberta, cadeia fechada não aromáticas e a cadeia fechada aromática. Já falamos dos alcanos, alcenos e alcinos e alcadienos. Na aula de hoje nós vamos falar dos ciclanos e ciclenos. E na próxima aula vamos falar dos aromáticos. Portanto, hoje ciclanos e ciclenos. Os ciclanos têm forma geral CnH2n. Também são chamados de cicloalcanos, cicloparafinas e hidrocarbonetos naftênicos, por serem encontrados em parafinas e em petróleo à base de naftênico. Apresentam apenas ligações simples em uma cadeia fechada. Portanto, ciclo vem de fechado, an. É o infixo que indica cadeia aberta. Então, cicloalcano seria cadeia fechada com ligações simples, né? Assim sendo, o carbono está com a hibridação sp3, ou seja, deverá formar 4 ligações simples e ter uma geometria tetraédrica. Nos ciclanos, nós vamos ter a questão da tensão entre as ligações. O ciclopropano, que é o ciclano com apenas 3 carbonos, e o ciclobutano, que são com 4 carbonos, são tensos, porque o ângulo do anel é menor do que o ângulo normal numa cadeia tetraédrica. Lembrando que no tetraedro o carbono tem um ângulo de 109 graus e meio. Já no ciclano, nós podemos ver aqui que eles possuem um ângulo de 60%, ou 60 graus. Isso aproxima demais as ligações, provocando uma repulsão, e essa repulsão é chamada tensão de Bayer. Aqui nós temos o mesmo ciclopropano, só que demonstrando as tensões. A ligação de fato era para acontecer nesse ponto e ela acaba vindo retinha, então isso provoca uma tensão muito forte. Já no ciclobutano, o ângulo formado é de 88 graus. Portanto, ângulos bem menores do que os 109 graus e meio. Isso provoca uma tensão, fazendo com que esses compostos sejam bastante reativos. A nomenclatura dos ciclanos, né, são nomeados utilizando o prefixo ciclo, seguido do nome do alcano com o mesmo número de carbonos. Então, a nomenclatura nós vamos ter a palavra ciclo, para indicar que a cadeia é fechada, o prefixo que indica a quantidade de carbonos, o infixo que indica o tipo de ligação e o sufixo que indica a função. Como nós estamos falando dos hidrocarbonetos, esse sufixo será sempre O. Portanto, a terminação para um hidrocarboneto termina sempre com O. Assim como no caso dos alcenos, existe a isomeria cis-trans, que quando os substituintes estiverem na mesma face da molécula, serão cis, quando estiverem em lados opostos, serão trans. Essa parte de isomeria nós vamos falar com bem mais detalhes lá na frente. A única diferença é o fato de que citar inicialmente a ramificação na nomenclatura. Se houver mais de uma ramificação, numera-se a cadeia, lembrando que é preciso partir da ramificação baseado-se na ordem alfabética, e de modo que as ramificações sejam citadas com os menores números possíveis. É o que eu já tinha falado para vocês. A química orgânica obedece um padrão, sempre o menor número e em ordem alfabética. Então, observe o exemplo aqui abaixo. Eu tenho aqui uma cadeia fechada com 2 ramificações.
Lembrando que essa ramificação aqui é o metil, enquanto que essa outra, com 2 carbonos, é o etil. Logo, o etil vem numa ordem alfabética primeiro do que o metil. Então, eu tenho que começar a numerar pelo carbono do etil, seguindo a sequência com o menor número possível. Então, aqui vai ser o carbono 1, o menor número possível vai ser descendo, de modo que o metil vai ser 3. Temos algumas outras numerações aqui que torna errado. Primeiro, começando com o metil, tá? E seguindo aqui a ordem menor, mesmo assim fica errado porque eu não posso começar com o metil. E no outro exemplo aqui, eu começo pelo metil e sigo uma ordem em que o etil passa a ter um valor 4, ou seja, um número maior. Então, tem 2 erros aqui. Eu não posso começar pelo metil por conta da ordem alfabética, e essa sequência que foi numerada aqui não é a menor, portanto, também está errado. As propriedades físicas, né, para os ciclanos. Possuem ponto de fusão e ebulição mais elevados do que os alcanos, com número de carbonos equivalentes. A rigidez do anel permite um maior número de interações intermoleculares que precisam ser quebradas para converter a molécula para a fase gasosa. A tensão do anel, que é chamada tensão de Baia, né? Os ciclanos menores, o ciclobutano e o ciclopropano, apresentam um estresse significativo devido ao ângulo de ligação, que foi o que a gente falou anteriormente. Já os ciclanos maiores, como o ciclopentano, que é esse caso aqui, e o ciclohexano, que é esse caso aqui, eles quase não têm tensão de Baia. Esse daqui, o ângulo entre essas ligações, né, no ciclopentano, é de 108 graus. Para 109,5, a diferença é muito pequena. Já no ciclohexano, o ângulo é de 109,5, ou seja, a tensão aqui, a tensão de Baia para o ciclohexano praticamente é nula, né? Agora, falando dos ciclenos. Os ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia fechadas não saturadas, ou seja, tem que ter pelo menos uma ligação dupla. Normalmente apenas uma. Tá? Tem fórmula geral CnH2n-2. E aqui eu tenho o exemplo do ciclobuteno, onde eu tenho uma ligação dupla formada com 4 carbonos. Esse daqui são 5 carbonos e uma ligação dupla. Então, é o ciclopenteno. Na nomenclatura, é semelhante à dos alcenos, antepondo-se ao nome o prefixo ciclo e usando-se o prefixo correspondente ao número de átomos de carbono, seguido do prefixo eno, que é en de dupla mais O de hidrocarboneto. Então, se tiver algum radical, primeiro você vai colocar esse radical, depois vai seguir com a palavra ciclo, o prefixo que indica o número de carbonos, o infixo que indica o tipo de ligação e o sufixo que indica a função. Então, no nosso primeiro caso aqui, ó, eu não tenho ramificação, então vai ficar ciclobut, porque são 4 carbonos, eno. Já no segundo exemplo, eu tenho aqui um metil. Então, primeiro eu denomino o radical. Então, vai ficar metil, que vai estar no carbono 1, ciclobuteno. Agora, eu tenho no terceiro exemplo 2 radicais metis. Tá? Um metil, outro metil. Só que a denominação aqui vai ficar 1,4-dimetil-buteno. Ok, galera? Então, até a próxima.